Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da sexta semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Vamos às leituras. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e a sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho do qual Jesus era o Messias. Mas, como esses contradissessem e a injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, Paulo continuou a sua expedição missionária para Corinto, que era um centro comercial movimentado, cerca de 80 quilômetros a oeste de Atenas. Em uma rara exceção à regra de permanecer pouco tempo em algum lugar na cidade, até fazer uma congregação ou uma comunidadezinha para poder estar formando um núcleo de fiéis, ele permanece em Corinto mais ou menos 1 ano e meio. No título da Bíblia ele fala. A princípio ele encontra trabalho e hospedagem com Priscila e Áquila, e como eles são exímios fabricantes de tendas. Os dois eram de Roma, mas, como todos os outros judeus que moravam na cidade imperial, foram expulsos em cerca de 49 depois de Cristo, devido aos distúrbios em torno da pregação cristã. Paulo conquistou Crispo, líder de uma sinagoga, e mudou-se para uma casa vizinha no templo. Mas aí fica um certo tempo. Normalmente Paulo fica 1 ano e meio, rapidamente, mas ele ficou 1 ano e meio para poder se estabelecer e estava bem, celebrando e informando aos judeus e aos pagãos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, mas acaba não sendo muito aceito por eles. Eles contradisseram e injuriaram ele. E ele falou: é da responsabilidade de vocês, caiu sobre vós a responsabilidade do sangue inocente de Jesus. Quer dizer, deixou de pegar para eles e foi para pregar para outras pessoas, e encontrou Tício próximo da sinagoga e ficou ali pregando para eles, continuando assim a missão de pregador, de levar o Evangelho
pessoas. Assim como Cristo deixou essa missão para todos os apóstolos antes de partir, né, que o Evangelho de hoje é uma despedida praticamente de Cristo indo, mas virá o Espírito Santo para consolar os apóstolos. Ele deixa cada um deles se despedindo, eles não entendem ainda, mas saberão quando vier o Paráclito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por estar conosco nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar cada vez mais, para poder entender mais ainda a palavra do Senhor. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.